Fala, loucos do bando! Como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, grande vitória ontem, né? Vocês viram aí no vídeo de análise de Atlético Mineiro 0, Corinthians 1. E hoje, um dia depois aí da vitória, né? Vamos trazer aqui um assunto aqui que eu achei relevante, né? Ontem eu consegui ver tudo no mesmo dia, né? Que geralmente tem coisa pra caramba pra ver, né? Coletiva, entrevista dos jogadores, né? E aí ontem consegui ver tudo, né? Vi a coletiva do Luxemburgo, vi as entrevistas da zona mista ali do Mineirão, né? Teve o Moscardo que falou, o Renato Augusto e o Fausto, né? O Fausto foi o que menos falou, mas na minha concepção ele soltou uma informação importante ali, né, cara? Eu queria debater com vocês, né? O cara do meu timão fez uma pergunta, né? Acho que foi o Chicaroli, se não me engano, pra ele, se ele tava... como é que ele tava reagindo, né? As grandes apresentações do Moscardo, né, como primeiro volante ali, né? Eu não sei se o Fausto não entendeu o que o cara perguntou, ou se ele queria dar uma desabafada ali. A questão ele entrou num tema ali, cara, que ele falou que gosta de jogar de primeiro volante, né? O Fausto Vera disse, né, sobre ele mesmo, né? Que ele gosta de jogar de primeiro volante e que o Luxemburgo tá usando ele como segundo volante, né? Como meio campista ali, que ele também sabe fazer, né? Aí, cara, o que é importante nessa afirmação, né, galera? Porque por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui falando com vocês, né? Eu não sei se vocês lembram, acho que era 2021, mano, ou 2020, que o Cantígio tava fazendo bons jogos, né? Ele teve bons momentos, o Cantígio, né? Fatiado dele, né? E aí a galera caía naquele papo, né? Que eu acho um papo super idiota, tá? Mas, enfim, se tratando de Corinthians e tal, né? Passa vários temas, né? Não sei se vocês lembram quando o Paulinho chegou também no Corinthians, né? Que como é que vai escalar todos os super craques do time, né? Bota o Paulinho de primeiro volante, foda-se, né? E se você for ver no final do dia que os caras estavam certos, né? Mas enfim, na época era loucura pensar em algo do tipo. A questão no Cantígio, ele é primeiro volante, ele é aquele 5, né? Ele até tem um papel de armação, só que ele só consegue armar o time com espaço, né? E você só consegue ter espaço no meio campo hoje em dia, lá de trás, né? Então pra ele dar aquela fatiada legal, aquele espaço interessante que o Cantígio dá, é só jogando de 5, né? De primeiro volante. O que fazia o Busquets no Barcelona, né? Não necessariamente o cara era falado, né? Ou diziam bem do jogador pelo papel de marcação, né? O que aqui no Brasil tinha bastante disso, né? O próprio Ralf, ele era um camisa 5, mas não era o papel de criação de jogadas que era o carro-chefe dele, né? Era a marcação, né? Enfim. Mas com o passar do tempo, né? Esse camisa 5 teve que adquirir, né, mais habilidades, né? Por conta da marcação no meio campo, estar mais forte e tudo mais, né? O camisa 10, né? O meia centralizado, foi praticamente não existe mais, né, no mundo. Se você for ver os grandes meias do futebol mundial, né, eles jogam meio que como um satélite ali do centroavante, né? Cai por todos os lados, né? Encosta no ponto, encosta no outro, recebe do volante, né? Não fica mais centralizado para receber a bola e dar aquela pifada, né? É muito raro isso acontecer, até porque se isso acontecer, geralmente é erro da marcação do time adversário, né? Então, na época, quando o Cantígio jogava de 5 e fazia esses grandes jogos, o pessoal queria que ele jogasse mais na frente, né? Porque na época o Corinthians estava com problemas, né? Tanto com o Luan para armar jogadas, né? Quanto com outros jogadores que faziam o papel de camisa 10 no Corinthians, né? E tinha essa ilusão de que o Cantígio deveria jogar mais à frente, né? Quando o Fausto Vera chega no Corinthians, eu não sei se vocês lembram disso, o Vitor Pereira opta, né, por usar ele como camisa 5 mesmo, ele faz o bico ali desse triângulo ao contrário, né? O Vitor Pereira jogava com 2 meias, né, 2 meio-campistas, né, mas nenhum centralizado, né? Quem estava centralizado era mais atrás, né? O Fausto Vera, né? E ele jogou bem, assim, boa parte dos jogos dele no Corinthians, né, cara? O que aconteceu? Devido a algumas partidas pobres, tecnicamente, do Corinthians, isso já na mão do Vitor Pereira, né? Às vezes o Fausto chegava de trás e batia, né, de fora da área, ou ele se apresentava, né? E aí criava esse imaginário popular de que o Fausto Vera mais na frente poderia render mais, né? A galera até falava, não, ele não é primeiro volante, ele é meio campista, né? Tem que dar mais espaço para esse cara jogar, né? Só que nessas últimas partidas com o Luxemburgo, né? E já com o Lázaro também, ele jogou a maior parte do tempo como esse segundo meio campista, né? Porque ele fez dupla com o Rony, né? O Rony ficava mais atrás, ele saiu um pouco mais. Agora com o Luxemburgo, sempre tem um cara antes dele, geralmente é o Maicon que faz a saída, né? Que faz o primeiro homem, ele faz mais
essa segunda posição no meio campo, né, para combinar a jogada com os laterais, para se apresentar, para correr com a bola até o ponta, né, enfim. E ele tem jogado mal, essa é a grande verdade, né, a maior parte dos jogos do Corinthians, não só o Fausto Vera, o time todo, né, mas o Fausto, que era um cara que estava geralmente jogando bem, mesmo com o time jogando mal, começou a jogar mal também, né. E eu tinha notado que ele estava jogando como segundo meio campista e não mais como 5. Faz muito tempo que ele joga como 5, né. E essa entrevista aqui, que ele falou, que ele acha, né? Eu acho que ficou importante saber também o lado do cara, tá ligado, mano? Ele tá jogando na posição errada, o Fausto. E eu nem sei se é culpa dele em si. O Corinthians tem jogado com 2 volantes meio que alinhados, né? Pra tentar proteger um pouco mais essa defesa defasada do Corinthians, né? Se você for ver, ele ficou na mesma linha que o Paulinho, quando o Paulinho tava jogando bem lá contra o Flamengo, contra o Galo, né? Antes dessa segunda grande lesão, né? E agora com o Moscardo, ele também fica com o Moscardo, só que se tiver que sair alguém, quem sai pra armar jogada é o Fausto e não o Moscardo, né, cara? A questão é também que, beleza, é importante ele jogar de camisa 5, onde ele rende mais, né? Mas o Corinthians tinha outra proposta no começo do ano, né? E até com o Vitor Pereira, o Corinthians queria ter a posse de bola, né? Tanto é que o Corinthians fez grandes jogos, né? Quando tinha a posse de bola. O problema do Corinthians sempre foi a retomada da posse, né? O Corinthians, como eu disse aqui em alguns vídeos atrás, né? Tem dificuldade de marcar forte para recuperar a bola rápido, tem dificuldade de fazer uma marcação alta, né? Enfim, as necessidades da equipe acabam mudando, né? E quando você joga mais sem a bola, como às vezes o Luxemburgo opta, né? Você precisa de um 5 maiorzão, né? Que é o Moscardo. O Corinthians não tinha esse 5 marcador, tava indo no mercado buscar alguém aí, falaram de Cuejar, né? Que enfim, não deve sair. Acredito que esse Zé Wellison do Fortaleza deve fazer o mesmo papel, né? Que é um volantão maior, de estatura, né, que morde mais ali na frente da área, na frente dos zagueiros, né, para não precisar tirar os zagueiros e os atacantes do time adversário passar, né, esse volante, né, mais marcador, mais cão de guarda faria esse serviço, né, deixando toda a zaga só na sobra e dando mais consistência para a equipe, né. Por isso que o Moscardo é importante. O que eu acho? Eu acho que tem que jogar o Fausto de 5 para ter melhor qualidade de posse de bola. Eu acho que tem que jogar o Moscardo. Eu acho que é importante ter os dois, cara. Eu acho que, por exemplo, em jogos que o Corinthians vai ter mais posse de bola, de repente o Moscardo não seja o cara mais interessante. Se o Corinthians vai jogar contra uma equipe muito fechadinha, o Fausto fazendo a saída de bola, em tese, daria mais qualidade para essa equipe. Mas em contrapartida, vão ter várias partidas que o Corinthians vai precisar se defender. E acredito que você ter um cara como o Moscardo, por exemplo, pode ser não, né? É interessante para essa equipe do Corinthians, né? A verdade é que o Fausto está jogando na posição errada, né? E ele confirmou. Eu acho que é importante também ouvir a opinião do atleta, mesmo estando... Ele é basicamente um titular da equipe, né? O Fausto nunca sai, só sai por lesão, né? E eu acho que ele tá lendo as críticas da torcida, enfim, até da mídia, né? Porque o Fausto Vera não vem jogando muito bem. Eu acho que muito se diz pela posição errada no meio-campo, segundo ele mesmo, tá? Vocês concordam comigo? Vocês acham que não? Vocês acham que ele tá jogando mal mesmo porque sim? Essa posição de segundo volante é a dele mesmo? Ele vai mal na primeira? Comentem aí nos comentários, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!